Ok, bom dia. Pulando no precipício, seja o que Deus quiser, são 5h54, domingo, 29 de março. Primeiro, deixa eu observar que aqui ao redor da minha casa, ontem sábado, sabe, o pessoal começou a encher o cu aí, sabe, de cachaça entre aspas, que eu não sei o que é que eles bebem, o que é que eles cheiram, o que é que eles fumam. Mas o fato é que ficaram aí, rapaz, na moita, sabe? Porra, bicho, estão até agora, são 5h54, quer dizer, 6 horas da manhã praticamente. E os caras estão lá, rapaz, com essas caixas de som, com esses aparelhos de som infernais feitos na China, rapaz, sabe? Que eles compram em 200 prestações, é na Casa Bahia, na Casas Americanas aqui ao redor, sabe? No Novo Mundo e Magazine Luiza, não sei, né? Todas essas lojas tem aqui no meu bairro, sabe, porra? Aí, rapaz, a gente ouve mais esses aparelhos, sabe, de som, eles acentuam bastante o grave, tá certo? Então o que se ouve mais é a percussão, tá certo? O som de contrabaixo, o som dos cabeças de couro, sabe? Cabeças de couro que eu digo era a expressão que o mestre usava para me referir à percussão, tá certo? As peças de percussão, tá certo? Porra, bicho é foda. E eu não sei, rapaz, o que é que rola. Eu já fiz muito isso, sabe, domesticamente, mas era limitado, tá certo? Mas encheu o cu de cachaça. Outra coisa é que mais tarde, lá pelas 11 horas, a partir das 11 horas, eu deveria começar a me locomover aqui da minha casa na direção, rapaz, aqui do Guamá, na direção do Tapanã, rapaz, ali na Augusto Montenegro, onde tem um shopping center, certo? E eu vou ali encontrar com meus 5 filhos. Não sei se os 5 vão, tá certo? São 3 de uma ninhada, 2 de outra, sabe? Foi a produção que eu tive. Eu estava ontem assistindo, não agora de madrugada, ouvindo, sabe? Um documentário sobre construção de pedras, sabe? Construção de castelos e castelos cheios de armadilhas, sabe? Para evitar o ataque do inimigo, rapaz, sabe? Aqueles senhores feudais ali, sabe, faziam castelos de pedra, sabe? E se socavam dentro e castelos ali, sabe, lá feitos. Agora veja, tem blocos, sabe, blocos de pedra, sabe? Aquilo ali, porra, deve ter custado uma eternidade, sabe, de tempo ali. Aquilo não é obra de uma geração só, eu acho, sabe? É, eu vou te contar, me remete lá pro Egito antigo, sabe? Que era a mesma porra aqueles caras fazendo aquelas pirâmides, sabe? Deslocando pedras, sabe? Imensas, sabe? Eu sei lá, rapaz. Outra coisa que me chamou a atenção foi o algoritmo me mandar informações sobre as forças militares na Idade Média, sabe? Primeiro elas eram formadas por lavradores, certo? Fudidos lavradores, sabe? Que iam para o campo de batalha, sabe? Campo de guerra armado de foice, certo? Vê se pode, porra. Ou então com aqueles gadanhos, sabe? Que eles usavam para mobilizar o feno, sabe? Porra, bicho é foda. Aí depois disso, os fazedores de guerra, sabe? Os senhores de guerra contratavam guerreiros profissionais, mercenários talvez, tá certo? Porra, bicho é foda. E se armavam, rapaz, com essa. Na Idade Média, até um certo tempo, não tinha armas de explosão, tá certo? Mas já tinha as bestas. As bestas. As bestas são umas atiradoras de flecha, sabe? Ali, sabe? Com mecanismos parecidos já ali, sabe? Como é que te chama? A culatra de madeira, mas assim, já muito parecido com gatilho, já parecido com essas armas de fogo que a gente usa hoje, sabe? Revólver, rifle, espingarda. Mas tudo feito para matar o semelhante, ver se pode uma porra dessa, tá certo? Eu não entendo. E isso a espécie humana, veja, a gente, aí, sabe, o YouTube me manda vídeos ali falando dos nossos ancestrais hominídeos, certo? E enfatiza bem o encontro dos Neandertais com o Homo sapiens, sabe?
e os põe frente a frente, face to face, sabe? E ali, sabe, como se eles pudessem ali fazer um entreveiro, sabe? Mas ali, sabe, até agora não houve. Eu já assisti filmes ali, sabe, de ficção sobre a vida dos nossos ancestrais ali na pré-história. E eles fazendo entreveros entre si, primatas contra primatas disputando o território, certo? Que é a mesma base das disputas que a gente tem, tá certo? E eu estava ouvindo, rapaz, o vídeo sobre os castelos e as armadilhas que os castelos tinham, sabe? Que eles faziam ali para repelir os inimigos, sabe? Mas me chamou a atenção ali, sabe? As pedras usadas para fazer os muros, as paredes, sabe? Do castelo. E veja que isso foi no medieval, rapaz. O medieval acabou em 1453, sabe? E nós estamos 1000 anos depois. 1000 anos? Não, não tem 1000 anos, tem? Então tem 600 e tal. Nós estamos no século XX, rapaz. E aquilo ali no medieval foi no 1300, no século XIV. Então tem 600 anos só, rapaz, que esses caras fazem essas construções aí, sabe? Hoje as construções humanas ali, hoje a gente vê ali, sabe, aqueles ataques dos iranianos, sabe, contra os árabes ali no Golfo Arábico, sabe, aquelas construções, sabe, que os árabes fizeram ali, os donos de petrodólares fizeram ali, rapaz, sabe, à custa do preço do petróleo e do esforço, rapaz, do esforço de paquistaneses, indianos, sabe, não sei se chineses, eu não sei quem foi fazer ali, sabe, o serviço ali, rapaz, na construção civil, rapaz, quem construiu aqueles prédios, rapaz, quem carregou cimento ali, sabe, quem carregou ferros ali, sabe, quem morreu, rapaz, se fala de uma estatística aí de mortes, de acidentes de trabalho, ali, rapaz, para aquelas bandas ali, sabe, infernal, tá certo? E os caras, então, vejam, continuam fazendo as construções que eu não entendo muito bem, tá certo? Por que construir, tá certo? Por que construir aí esses prédios assim, esses aparatos aí, esses aparelhos aí tão assim, sabe? Aí, sabe, gigantescos e para durar no tempo, mais do que a vida do cidadão que construiu, sabe? Pode ter, eu sinceramente não sei. Vou então agora dar meu salto, rapaz, vou dar meu salto, tô querendo dar. Eu tenho aqui anotações feitas de uma entrevista do professor Leonardo Trevisan, mas eu tenho antes aqui uma entrevista da jornalista Daniela Lima. Acho que eu vou começar pela Daniela, que é mais rápido, tá certo? Mas a Daniela, ela faz um relato da história do Vorcário, sabe? Desde quando ele começou, né? E começou em 2019, sabe? As atividades dele, rapaz. E durou até 2025, até 2024, sabe? Sim, eu acho que até 2024, 2025. Ano passado, em novembro, sabe? Acho que foi em novembro que ele foi preso, sabe? Pela primeira vez. Então veja, de 19 para 25, são 6 anos, tá certo? Em 6 anos, rapaz, esse cara deitou e rolou, gozou, rapaz, sabe? Porra, usou o corpo dele aproveitou, rapaz. O corpo hedonista dele, sabe? Aproveitou, sabe? A luxúria, rapaz, sabe? Mas assim, o que fica marcado é o dinheiro, tá certo? O dinheiro na vida dele, ele retomou a vida de um banco, certo? E os bancos servem, sabe, para circular, sabe? Fazer circular dinheiro, tá certo? E aqui no Brasil nós temos um clube de banqueiros que tem bancos, tá certo? E veja que, num certo momento eu ouvi falar assim, que os banqueiros seriam os falcões brasileiros, certo? Nos Estados Unidos tem os falcões, que são ali aqueles membros da elite. Parece que está chovendo. Estou ouvindo aí parece um ruído, não sei se é o ventilador aqui, mas assim, um som de chuva, sabe? Chuva fina caindo na rua, eu não sei se é isso. Mas eu não vou me levantar para olhar, é claro. Mas eu só sei dizer que se nos Estados Unidos tem os falcões deles lá, sabe? Os falcões são os endinheirados, são os plutocratas, tá certo? São os caras que tomam decisões, eu vou falar do Trump logo mais aqui, tá certo? Mas o fato é que no Brasil nós temos os nossos falcões e parece que alguém disse, não sei onde foi que eu vi, sabe? Que os nossos falcões são os banqueiros.
certo? Os caras que tomam decisões, tem um tal de André Esteves, sabe, que é dono do BTG, eu acho, BTG Pactual, eu não sei. E é o BTG? Eu não sei se é o BTG. Se é o XP? XP? Eu não sei se é. Eu só sei, rapaz, que esses caras aí, sabe, que ficam ali, sabe, são jovens ainda e não estou falando dos bancos tradicionais, tipo Santander, tipo Itaú, tipo Bradesco, tá certo? Estou falando dos banqueiros, sabe, desses banqueiros aí de fintechs, sabe, de bancos virtuais, sabe, e desse pessoal, não sei, os bancos desse pessoal, até onde, por exemplo, um BTG é sólido, sabe, tem uma estrutura parecida com o do Itaú, por exemplo, eu não sei. Mas o fato é que nós temos falcões nos Estados Unidos, temos falcões aqui, rapaz, que é esse pessoal que toma decisões políticas, das quais o Lula não faz parte. Hoje há um ódio mortal entre esses falcões e o Lula, sabe? E o movimento que ele representa, tá certo? Onde eu estou dentro, faço parte. Sinceramente, eu não sei, sabe? E mas o fato é que tudo está circulando em torno do dinheiro, tá certo? O dinheiro que dá poder político, tá certo? Aí eu não sei quem vem primeiro, se é o dinheiro ou é o poder, tá certo? Na Idade Média, os donos de castelo, aqueles caras que faziam aquele, sabe, aí obrigavam, escravizavam ali, sabe, os habitantes ali na sua gleba, tá certo? No seu burgo, sabe, a carregarem pedras, sabe, e fazerem seus castelos ali. E chegava a um ponto que eles não tinham dinheiro, eles tomavam dinheiro emprestado, né, de banqueiros, sabe, na época, já banqueiro entre aspas, sabe? Pessoas que tinham dinheiro, sabe, dinheiro que podia circular, que tinham ouro talvez, tinham prata talvez, eu não sei. Sei que esses senhores feudais tomavam dinheiro emprestado ali, sabe, de plebeus ali ao redor, tá certo? E para fazer investimentos, fazer suas construções, inclusive contratar força militar, tá certo? Para fazer as suas guerras ali, sabe, com mais intensidade e garantir vitórias. E claro que isso terminava fortalecendo o poder que ele já tinha, tá certo? Porra, como é que dizer? Vil Zurmahit, certo? A potência da força, tá certo? A potência do poder, tá certo? A potência do poder, o vil é o dinheiro, tá certo? Dinheiro que compra tudo. Então veja que o que nós estamos falando aqui, quando eu falo do Vorkar, eu estou falando do dinheiro que ele se dedicou, sabe? Ele abriu um banco, bicho. Comprou, abriu não, ele reativou um banco, tá certo? E ele não fez isso só, rapaz. Cada vez mais se expande, sabe? Se consolida a minha ideia de que esse cara, sabe? Ele pegava o dinheiro e repartia, tá certo? Ele repartia, sabe, na moita, sabe, e tem muitos gatos por aí com as suas patas sonsas, sabe, armadas de garras, tá certo, mas garras escondidas, tá certo, que só aparecem na hora do ataque, rapaz, sabe, puta merda. E esse Vorkari fez isso, sabe, e com a parte dele, sabe, ele pintou e bordou, e a saga dele conseguia nisso, arrecadar dinheiro, tá certo, fazer a sujeira, sabe, e fazer trapaça. Eu vou falar do Trump, tá certo? Eu vou dizer hoje que é a mesma coisa do Trump, tá certo? Mas veja que o Vorkari, ele fazia trapaça, como o Epstein fazia trapaça, como o Sérgio Moro, rapaz, outra figura que nós temos aqui, mas o Moro mais assim, mais aí no terceiro lugar, tá certo? O primeiro Epstein no mundo, o Vorkari aqui no Brasil, tá certo? E aqui dentro do Brasil ainda o Sérgio Moro querendo fazer trapaça, os três trapaceiros, tá certo? Acho que eu vou chamar esse vídeo de três trapaceiros para lembrar o Epstein lá fora e dois aqui dentro, tá certo? O Vorkari e o Moro. Mas esses caras operavam, sabe, operavam com a volúpia, sabe, a volúpia, sabe, existente nos corpos, sabe, de pessoas aí responsáveis por funções na sociedade, tá certo? Eu estou falando de políticos e estou falando de ocupantes de cargos no poder judiciário, sabe, no próprio poder legislativo e no poder executivo, tá certo? Eu estou falando, rapaz, da sociedade, rapaz, e do grupo daqueles, sabe, que giram, sabe, em torno de algum poder político, sabe, que já estão assim mais desarnados, assim, sabe, com os caminhos já assim abertos, tá certo? E que operam por aí, e outros que vão surgindo, tá certo?
Por exemplo, nesse momento eu penso aqui na minha rua e penso no Zeca Pirão, tá certo? O Zeca Pirão é um aí, sabe, que tá tentando. No meu tempo de moleque tinha um cara que fazia, rapaz, pontes aqui, aquilo era tudo alagado quando chovia, as águas ali, sabe, lá de cima vinham descendo e ficavam alojadas por aqui, jogava tudo para cima, não tinha drenagem, tá certo? Não tinha canal de passagem lá das águas lá pro Guamá, tá certo? E elas ficavam retidas aqui no baixão, tá certo? Eu moro numa baixada em terra de vaza, e no tempo tinha, sabe, era preciso fazer ponte, sabe, ponte para poder andar em cima, tá certo? Aí tinha um vereador, rapaz, que conseguiu fazer carreira, tá certo? Quantos minutos eu tenho já? São 6 horas e 9 e eu estou com 15 minutos de vídeo. E era preciso, a gente para não molhar, andar com o pé molhado, com o pé na lama, com o pé na água, sabe? Era preciso andar sobre estiva, como dizia o outro, sabe? E o cara, rapaz, tinha um cara aí que fazia essas estivas aí, sabe? E ele conseguia, sabe, aí com um esforço parecido com o do Zé Capirão, que é a mesma coisa. O Zé Capirão, por exemplo, ele demonstra, sabe, que ele teve influência na pavimentação, na colocação de asfalto aqui na rua, no bairro, sabe? Hoje a área onde eu moro, sabe, toda a viela, assim, toda a viela, sabe, tem asfalto, sabe, tem borra negra, sabe? Porra, bicho, olha, e o responsável por isso, ele diz, sabe, sou eu, Zeca Pirão. E me parece que ele é vereador, não sei se ele é deputado, acho que ele é vereador, não sei. E na minha época de moleque, rapaz, eu nunca vi, sabe, mas dizia que havia um negro por aqui, tá certo? Que aí, sabe, deu uma aí, sabe, de esperto e conseguiu furar, sabe, furar cerco e conseguiu se eleger vereador, tá certo? Com os votos dos moradores aqui da área, tá certo? Pelo fato dele colocar pontes, rapaz, estivas pra gente andar em cima. Vê se pode uma porra dessa. É, rapaz, olha, eu vou te contar. E assim, veja, e com isso, veja, ele ganhou poder político, tá certo? Eu estou falando aqui dos políticos que são aqueles, sabe, que disputam o poder, sabe? Mas eles disputam o poder com o dinheiro, sabe? Tentam uma forma de ganhar dinheiro, tá certo? E com isso disputar o poder, e se pôr no poder e exercitar o poder. Tá certo? Eu não sei que fim levou o Arlindo, tá certo? O vereador, tá certo? Eu não sei. Mas o fato é que ontem a Daniela Lima, num certo momento, no programa Flow do Igor, não sei o que é o nome do cara, tá certo? Eu não sei como é o nome desse cara, não vou me arriscar a dizer que é Gadelha porque eu não tenho certeza. Mas assim, rapaz, tô vendo que meu celular aqui tá com. Não, não é. Acho que é a lâmpada dele mesmo lá atrás, sabe? A flash, eu acho. Rapaz, mas o caso é o seguinte, e acabou aqui. Acabou aqui? Eu já ia chamar um nome. Que eu baixei aqui um negócio e pensei que tivesse desligado o celular. Que eu tentei ver, sabe, se havia. A lanterna estava acesa. Quase eu faço cagada aqui quando eu estou com 17 minutos de vídeo. Mas eu dizia, sabe, que eu falava da Daniela Lima, eu assisti uma entrevista com ela no Flow. E num certo momento, sabe, eles disseram que o caso Vorcaro, como nos casos de um modo geral no mundo, o que move a história é a produção de poder, de dinheiro, tá certo? A produção de dinheiro, rapaz, dinheiro que gera poder, tá certo? Gira em torno da apropriação dos excedentes da produção e do trabalho, tá certo? É essa atividade, eu já expliquei isso mil vezes, aí um caminho, sabe? É um ponto de sustentação de um ensaio que eu quero fazer, que a humanidade começa, sabe, amealhando dinheiro, sabe, e constituindo poder. Eu acho que o dinheiro vem primeiro, o poder vem depois, eu acho. Ou pode ser o contrário, tá certo? De repente o poder ali, o poder político dentro do grupo, dentro da família, sabe, ele é ali, sabe, armado, sabe, de alguma maneira com o concurso ali das energias. Então eu retomo o meu discurso na teoria marxista, o que move, o que constrói o poder, sabe, a força, a propriedade inclusive, sabe, e o patrimônio do burguês, sabe, é a força do trabalho. Então eu vou dizer que retomo o meu discurso e vou dizer, sabe, que o que vem primeiro enfim, vai dar tudo na mesma, sabe? A inteligência vai organizar meios aí, sabe, aí, sabe, meios de extrair a energia de pessoas ao redor, tá certo? Esse meio aí pode ser o dinheiro já pronto, tá certo? Pode ser o poder também ao redor ali, sabe, que arma ali a arma da lucratividade, a arma da ganância, tá? O aparelho da ganância. Então, com isso, acho que eu vou querer concluir, rapaz, que a primeira coisa é o poder, tá certo?
O dinheiro vai ser um acessório que está ali à frente, tá certo? O dinheiro aqui é simbólico, não é a moeda, tá certo? Não é o ouro ali, tá certo? Mas é um meio, é um bem que é usado para promover troca, compra e venda, tá certo? Então eu vou dizer, rapaz, que o que está em primeiro lugar, rapaz, que a causa de tudo é o poder político, sabe, o poder de engendrar, sabe, situações, tá certo? E no mundo econômico, o poder aí, sabe, essa força que arma, sabe, a ganância, tá certo? E de estabelecer a ganância é um conteúdo teórico, é um conceito, tá certo? É um guia, sabe, teórico, tá certo? Que faz aí a organização de máquinas aí, sabe, de extração, sabe, extração dos excedentes, rapaz, do trabalho e da produção, é isso, tá certo? Então vou reafirmar aqui, tá certo? Poder e dinheiro, tá certo, em primeiro lugar. Poder primeiro e lugar em segundo. Mas veja que eu já fiz aqui uma correlação entre Epstein, Moro e Dworkady, tem tudo a ver, tá certo? Por quanto esses caras lidaram, sabe, tinham aí, sabe, sabe, se muniram de poder para extrair dinheiro, tá certo? No fundo é isso que guia o Moro, sabe, era ficar rico, era o patrimônio, sabe, que ele pudesse adquirir propriedade sobre bens e dinheiro, sabe? Quando eu falo de bens e falo de dinheiro, eu estou dizendo a mesma coisa porque o dinheiro não deixa de ser uma forma de bem. Tá certo? É uma mercadoria, tá certo? Mas então veja que eu assisti, tem um resto ali de anotações sobre o Tony Garcia, que é um mineiro, sabe, que cruzou o caminho de Moro, tá certo? E Moro que cruzou o caminho de Tony Garcia, ou coisa assim, tá certo? E esse Moro, rapaz, na verdade é um cagão, porque por trás dele, segundo a história que conta, certo? Havia o Januário Paludo e o Fernando, Antônio Fernando do cara que ele falou? Eu não sei, onde é que tá? Quando eu falo aqui do Moro, tá certo? Na entrevista do Tony Garcia, Carlos Fernando, tá certo? Havia dois procuradores da República, o Januário Paludo, tá certo? Lá em Curitiba, e o Carlos Fernando, tá certo? Eram os caras mais velhos, tá certo? O Moro vem depois, mas esses caras, pelo que indicam, sabe, aí as ideias, a história, sabe, esses caras foram aí, sabe, abordados pela CIA, pelo FBI, tá certo? E promoveram a aproximação dos Estados Unidos com o Brasil, tá certo? E aí eu vou cair aqui, sabe, na entrevista que o Trevisan deu, sabe? Trevisan que eu tô falando aqui, rapaz, é o Leonardo, um professor, rapaz, sabe? Um contador de história, rapaz. O Leonardo Trevisan, rapaz, um contador de história. Olha, porra, bicho é foda. E veja que, no fundo, o que eu anotei, sabe, a respeito, sabe, do que está acontecendo, sabe, entre os Estados Unidos e o mundo hoje, é uma grande trapaça, rapaz, trap. Eu acho que trap em inglês, sabe, é trapaça, não sei, sabe, se é isso. E o Trump promovendo o trap, certo? Porra, bicho, é foda, olha. Mas no fundo é isso, sabe, o que o professor Leonardo disse, sabe, que no fundo o que está acontecendo mesmo, sabe, e por trás há uma grande. Na história dos russos tinha um tal de Rasputin, sabe? Eu estou aí, sabe, resgatando informações que eu já tenho, tá certo? Havia um monge feiticeiro, sabe, na vida daqueles reis ali, sabe, da Rússia, sabe, dos imperadores ali da família real russa. Havia, rapaz, apareceu por lá um tal de Rasputin, sabe, que era um curandeiro que cuidava da saúde, sabe, de um príncipe ali, sabe, de um príncipe herdeiro. Deixa eu parar de falar aqui para ouvir de novo a rua. Ouço, sabe, duas coisas. Primeiro, ouço o nada, tá certo? Me parece que o som foi desligado ali, tá certo? E ouço, parece assim, chuva caindo, tá certo? Ali, chuvinha, chuvisco, tá certo? E talvez por essa razão, acho que eles foram embora, os caras ali do som, rapaz, sabe? Mesmo porque já são agora 6 horas da manhã, 6h18, acho que eles foram dormir. E eu aqui, rapaz, falando do Leonardo Trevisan, que eu tô vendo assim, sabe, como um contador, sabe, de história, tá certo? Um Homero, talvez, tá certo? E dizendo, sabe, que o que está acontecendo hoje no mundo, e para mim eu acho que o que sempre aconteceu, tá certo?
No fundo, os apropriadores dos excedentes da produção, sabe, sejam nobres ou não, sabe, sejam de família real ou não, sejam de dinastias ou não, e eu falava do Rasputin, tá certo? E havia um Rasputin bem ali, e tem hoje um Rasputin, rapaz, nos Estados Unidos, chamado Steve Bannon, sabe? Esse cara participou da eleição do Trump, do primeiro mandato, tá certo? E depois o Trump ali, sabe, para esconder o cara, sabe, para não dar muito na vista, sabe, ele dispensou, o cara foi, adquiriu ali uma aproximação, não sei se ele passou a ocupar um cargo ali de assessoria, qualquer coisa assim, remunerado. Aí o Trump não, disse, não, é melhor tu ficar por fora, a gente já faz, não te preocupa com o salário, o teu salário a gente ajeita aí. Mas fica por fora que é melhor, para não dizer que tu mandas em mim, tá certo? Mas na verdade, rapaz, o feiticeiro da hora, rapaz, sabe, acho que eu já fiz um vídeo, sabe, chamando de Bannon, sabe, eu não sei se eu chamaria esse vídeo de novo de Bannon, sabe, para dizer que o grande feiticeiro do mundo hoje, rapaz, esse cara esperto da República, sabe, do mundo, chamado Steve Bannon, rapaz, sabe, e ele funciona como o Rasputin ali no meio da família real russa. Ele cuidava, não sei que doença tinha um príncipe ali, tá certo? E ele entendia um pouco aí de ervas e de beberagem, sabe, essas coisas assim, sabe, e dava uma certa assistência, e a mãe aflita, sabe, a rainha deixava o cara se aproximar, eu não sei se ele pegava a rainha, eu não sei, mas esse cara era um bruxo, rapaz, e ele teve um fim assim, sabe, um fim muito escroto, tá certo? Ele foi assassinado e o corpo foi jogado, sabe, num rio lá, sabe, em Moscou, não sei se foi em Moscou, não sei onde, se era Petrogrado, eu não sei qual era a cidade onde havia, sabe, o Palácio Real, onde tinha a residência do rei, do imperador, rapaz, eu não sei, e eu só sei que ele foi perseguido, rapaz, não sei se foi o imperador que mandou matar, eu não sei, mas havia um Rasputin, rapaz, por ali, tá certo? E hoje, sabe, aqui pertinho de nós, assim, no templo, tá certo? Tem um tal de Steve Bannon, tá certo? E que ele é responsável por tudo isso, rapaz. É esse Bannon que diz assim pro Trump, fazer toda essa coisa assim de circo, sabe? O Leonardo mandou a gente assistir um filme chamado O Aprendiz, tá certo? Esse cara, o Trump, promoveu um trabalho nos Estados Unidos, na rede de televisão, sabe, ali, sabe, nos Estados Unidos, não sei onde era a base, não sei que televisão era, que emissora era, tá certo? Ele tinha um programa chamado O Aprendiz, tá certo? Não sei como é em inglês, tá certo? Mas, rapaz, e assim, então veja, então o Leonardo diz, assista esse filme que você vai compreender o que o Trump é. E me parece que esse Trump, rapaz, ele é um copiador safado, sabe? Ele é um copiador safado, sabe, do roteiro, da história desse filme, tá certo? Eu não sei se quem vem primeiro é o filme, sabe, e a história, o livro, tá certo? Ou se é o Trump, tá certo? Na verdade, eu não sei quem é que vem primeiro. Mas o fato é que tudo isso que esse cara produz, tá certo? É uma coisa já assim, traçada, treinada, sabe, orientada, tá certo? Uma coisa artificial, rapaz, não é uma coisa da alma dele, tá certo? Veja então, quando se fala, ele aqui diz assim, tá certo? Crie-se pirotecnia, tá certo? Crie-se factoides, e aqui é lembrado um político, César Maia, rapaz lá do Rio de Janeiro, que falava, foi ele que inventou a palavra factoide, parece, tá certo? Então veja, cria um factoide, tá certo? Tem um fato e tem um factoide, tá certo? Se o fato é a realidade, o factoide é a cópia da realidade, tá certo? E pode ser mentira, tá certo? Então ele dizia, cria, vivamos, eu estou inventando aqui, sabe? Promova-se factoides, tá certo? Crie-se pirotecnias, tá certo? Crie-se without, tá certo? Without em inglês, isso é o Beno falando, certo? A cultura do without, tá certo? Do nada, certo? Tá certo? Crie-se o nada, crie-se o caos, tá certo? Porra, bicho, olha. Eu anotei aqui o que, rapaz? Então veja que o que interessa aqui, tá certo, é para o Trump é promover business nos Estados Unidos, business, tudo para ele é grana, cara, sabe? Essas guerras todas que estão acontecendo, tá certo? A relação dele com Netanyahu ali na Palestina, sabe? Os negócios que ele tem, Mar-a-Lago ali, tá certo? Tem um cara que gasta muito, tá certo? O Vorcaro gastava pra caralho, tá certo? Imagine o Trump, quanto o Trump não gasta assim, sabe? Para promover tudo isso que ele promove, tá certo? Essa vida aí de artifícios, tá certo? E o cara é um manipulador, rapaz, sabe? É um marionete que manipula, sabe, marionetes, tá certo? O Bannon manipula o Trump, sabe? O Trump manipula os estadunidenses, sabe, os marionetes. Aí nesse ponto eu lembro que hoje lá nos Estados Unidos eu preparei aqui o notebook, sabe, com o Globo, sabe, com o Estadão
e a Folha de São Paulo, tá certo? Com notícias, tá certo? Quando já são 29 minutos, mas eu não vou mais lá porque não tem mais tempo, tá certo? Aí eu não sei, rapaz, se eu chamo esse vídeo de. Já não lembro mais do que eu iria chamar, tá certo? Mas poderia ser Without, tá certo? Justamente para traduzir essa ideia, sabe, de que hoje no mundo o que se tem são cortinas de fumaça. Porra, é foda se a verdade é essa, sabe? De que a gente vive aí, sabe, resistindo a essas pessoas escrotas que só estão pensando em dinheiro. No fundo é isso, rapaz. Os caras estão pensando em dinheiro. Sabe, o Trump, a cada, sabe, explosão que ele manda fazer ali, tá certo? Ele vê o que o mercado, sabe, pode ler. Eu anotei bem aqui no pé do meu texto, tá certo? A palavra, sabe, que os caras estão ganhando bilhões de bitcoins, tá certo? Eles estão operando no mundo das bitcoins, eu não sei como é que isso opera, tá certo? Mas eles estão transformando dólares em bitcoins, tá certo? E eles citam aqui um tal de Steve Witkoff, que é um cara aí do mundo, um empresário, sabe, que do mundo do ramo imobiliário, tá certo? Mas tem o filho, rapaz, tem um filho escondido do Trump, sabe, que opera por aí, tá certo? E tem o Scott Bessent bem ali também, tá certo? Mas acho que o Steve Witkoff é o cara, sabe, que lida aí, sabe? Não sei se ele é que é o operador de Trump, eu não sei, o operador no sentido aí, sabe, de fazer o trabalho de recolher, de arrecadar, sabe, o dinheiro do mundo, tá certo? Mas no fundo é isso, sabe? O que nós temos hoje são bilhões e bilhões. Aí o Leonardo, ele cita aqui, sabe? É uma informação, eu já ouvi ele citar essa informação mais 2 ou 3 vezes em entrevistas que ele já deu por aí, em que quando o Trump começou esse mandato, ele tinha um patrimônio de 3,2 bilhões de dólares, certo? E hoje está em torno de 7,2 bilhões, tá certo? Ou seja, ele dobrou, e mais do que dobrou o patrimônio que ele tinha, sabe? Se ele tinha 13 e hoje tem 7, tá certo? Tem 1 bilhão a mais dobrado, tá certo? Quer dizer, ele dobrou e tem 1 bilhão ainda a mais, sabe, em cima. Então veja que tudo é dinheiro, rapaz, tudo é dinheiro, sabe? E ali nas barbas, sabe, nas barbas dos estadunidenses, tá certo? Hoje tem um movimento lá nos Estados Unidos, ontem sábado, sabe? Aí peguei muito rápido, mas havia o No Kings, é um movimento aí de rua lá nos Estados Unidos, tá certo? Os 50 estados, as cidades em 50 estados, não sei se é bem essa a informação, sabe, estavam promovendo movimento nas ruas, sabe, protestando contra a autarquia, tá certo? A palavra não é autarquia, a palavra é outra, tá certo? Eu anotei por aqui, em algum ponto está anotado, tá certo? A autocracia, tá certo? Autocracia que lembra autoritarismo, que lembra fascismo, tá certo? E no fundo o que nós temos, sabe, hoje é um período de autocracia. No tempo dos gregos antigos havia o rei, tá certo? E o rei era um autocrata, tá certo? O rei era um autocrata. Era ali, sabe, o grupo dos nobres ali, sabe? Eu estou falando no mundo grego ali, sabe? E o grupo, sabe, os aqueus, eu acho que eram ali, sabe, ali os falcões ali, sabe, no mundo grego antigo. E havia o rei tirado de um que se destacava na marra, sabe, na força, sabe, e se impunha, sabe, e exercitava ali a autocracia, tá certo? Aí depois é que vem ali, sabe, a democracia, sabe, dividindo, sabe, diluindo o poder autocrata, tá certo? E no mundo hoje, então, sabe, o que nós temos ali, e o Trump tenta impor para o mundo, certo? Quando já são 33 minutos e 29 e 30, tá certo? Eu vou perder esse vídeo, fica depois difícil de enviar, tá certo? Eu vou ficando por aqui, eu não sei, eu vou pensar, acho que eu vou chamar de Idoutro a esse vídeo, tá certo? Mas eu poderia chamar de No Kings, eu já, acho, não sei se eu já chamei, eu não sei. Dizendo, sabe, que eu sou Ernesto, um caboclo falador neste domingo, para mais tarde eu vou sair, tá certo? Às 11 horas para me encontrar com meus filhos, que eu não sou besta, tá certo? E eu acho que eu tô com saudade deles aí, tá certo? São 6 horas e 28, bom dia, caboclo falador, bom dia.